Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos hoje estar falando sobre o artigo 574 do Código de Processo Penal, ok? Vou fazer a leitura e nós vamos fazer alguns comentários a respeito desse artigo que você pode enfrentar uma situação no dia a dia, no seu caso concreto, ou até mesmo na sua prova lá no exame da ordem ou qualquer concurso que você venha fazer. Dependendo para onde você está realizando esse concurso, qual instituição, você pode argumentar de uma forma mais voltada para essa instituição, tá? Então, fala o artigo 574 do Código de Processo Penal. Os recursos serão voluntários. Os recursos serão voluntários. Então, o que nós vamos já estabelecer aqui? O princípio da voluntariedade, vírgula, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. O problema está exatamente aqui, né, depois da vírgula. Os recursos serão voluntários, vírgula, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Ou seja, é a interposição de recurso de ofício pelo juiz. Bom, qual é os grandes problemas que a gente começa a perceber aqui? Imaginemos que você está fazendo uma prova e que isso seja questionado para você. Por exemplo, estou fazendo prova da Ordem dos Advogados do Brasil, para a Defensoria Pública, enfim. E se cai tanto numa questão subjetiva, numa prova oral, perguntando a respeito desse artigo 574 e para você discorrer. Ou se vem um problema e pede para você, né, apresentar a solução. Pessoal, olha só. O código é de 1941, não se esqueça disso. Se você pegar a exposição de motivos do Código de Processo Penal, principalmente lá no item 2, ele já deixa expressamente a ideia de um Código de Processo Penal repressivo. Ou seja, segundo o Código de Processo Penal, na exposição de motivos, prevalece o interesse público sobre o interesse privado, o que é um absurdo, tá? Isso, naquela época, eles tinham esses entendimentos aí. O problema é que esses entendimentos passados ainda estão em vigor. O 574 não foi revogado expressamente. O que a gente sustenta seria uma revogação tácita, tá? E aí, olha o que diz o inciso 1º e inciso 2º do artigo. Então, os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. 1. Da sentença que conceder habeas corpus. Então, quando o juiz concede o habeas corpus, ele de ofício, ele tem que recorrer. Ou seja, ele põe lá no final, recorro de ofício, subam-se os autos. Então, os autos seriam encaminhados para uma segunda instância. 2. Daqui a absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411, a gente lê o 415. Bom, qual é essa história toda aqui? Gente, o princípio da voluntariedade que está no artigo 574, ele determina que as partes interessadas, Ministério Público e Defesa, obviamente com o réu, dependendo da sentença, poderão recorrer ou não. Por isso que o recurso tem o princípio da voluntariedade. Pode ser que o réu seja condenado e o Ministério Público fique satisfeito e não recorra, ou fique insatisfeito com a pena que foi aplicada e recorra. Pode ser que o réu tenha sido condenado e a defesa, obviamente, vai recorrer. Pode ser que o réu tenha sido absolvido e a defesa ainda assim quer recorrer, obviamente para manter a absolvição, mas mudando a fundamentação e o dispositivo. Então, trata-se de um ato voluntário das partes, tá? Tudo dentro de um devido processo legal, né? Observando a Constituição Federal. Isso me parece que é muito legal e está muito claro para a gente. Agora, quando o 574 fala que o juiz vai recorrer de ofício, ou seja, da decisão, né, de concessão do habeas corpus, por exemplo, ou da sentença que reconheça uma excludente de ilicitude, ele absolve o réu, ele no final ele coloca lá, né? Recorro de ofício, subam-se os autos à segunda instância. Para que isso? Primeiro questionamento que eu faço.
Porque só quando absolve o réu existe recurso de ofício, nessas condições aqui. Tá? E por que quando ele condena o réu, não se coloca um recurso de ofício? Me parece que, efetivamente, o 574, por ser lá de 1900 e pouco, está totalmente em consonância com a repressão. O objetivo é direito penal do inimigo, ou como eu costumo falar em muitos, o PPP, direito penal do pobre, do preto e do inimigo, ou da prostituta, né? O PPP, pobre, preto e prostituta, que é um absurdo o que a gente vê, porque é uma grande população carcerária. Porque só quando absolve, o juiz tem que recorrer de ofício. Porque quando ele condena, ele também não teria que recorrer de ofício. Certo que não precisaria nem ele recorrer, nem na absolvição, nem na condenação, ele teria que recorrer de ofício. A uma, porque as partes, cada um no seu quadrado, cada instituição exercendo uma função dentro do processo. O Ministério Público lá acusando, defesa defendendo o réu e o juiz julgando. A duas, porque nós temos um sistema acusatório, ou seja, temos um órgão competente para oferecer a denúncia, que é o Ministério Público. Ok? E aí, quando o juiz recorre de ofício, ele passa a ingressar no sistema acusatório, tira a beca lá de magistrado e coloca a beca lá de Ministério Público. Coloca a vestimenta do promotor de justiça, porque está recorrendo. Me parece que existe até, né, um litisconsorte ativo de acusação, né? E ele sai do princípio da inércia para atuar no processo como se fosse parte. Absurdo, né? E a três, porque ele também fere o princípio da imparcialidade. Então, se a gente for observar, nós temos vários argumentos, né, para combater essa atrocidade aqui do juiz, quando absolver ou conceder o habeas corpus, recorrer de ofício. E aí, gente, caindo uma questão dessa, é por esses fundamentos aqui que vocês vão ter que trabalhar. E mais, mas por que o juiz teria que recorrer? Bom, para alguns aí, falam o seguinte, não, é porque para a sociedade, né, não ficar prejudicada, desguarnecida, ou para evitar um erro judiciário. Ora, mas tem um órgão competente. Se o juiz absolveu nessas condições, o órgão que estiver interessado, que recorra. Não está satisfeito, recorra. Isso, para mim, é um fundamento muito ralo, sem substância, né? Não dá para sustentar isso. Me parece que é muito mais um resquício, né, do direito de repressão do direito penal em cima da sociedade. E aí, gente, o que eu fico pensando, né? Bom, a gente ainda tem um outro problema que eu vou mostrar aqui na frente. Então, o juiz ele recorre de ofício e aqui na lei, no 574, sequer menciona que ele fundamente a decisão, o porquê, o motivo que ele está recorrendo. Tá? Para mim, se ele tivesse fundamentando o motivo pelo qual está recorrendo ou não, pouco importa. Para mim, é uma ilegalidade. Mas ainda aumenta essa ilegalidade quando ele coloca lá, recorro de ofício, subam-se os autos. Bom, ele recorre de ofício, subam-se os autos. Ele não diz por que está recorrendo, só porque ali fala que isso fere o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, né? O princípio da motivação das decisões judiciais. Absurdo. Volto a afirmar, mesmo que ele fundamentasse, ou que a lei determinasse que ele fundamentasse, né, o porquê está recorrendo, e que já é algo redundante, porque ele seria a concessão, eu acho que é ilegal. Para mim, isso está revogado tacitamente pela modalidade da Constituição, pelo sistema acusatório depois das mudanças processuais penais e por todos os argumentos que eu já falei. E mais, aqui na lei, tá? No 575 fala assim, ó, não serão prejudicados os recursos que, por falta ou omissão de funcionários, não tiverem segmento ou não forem apresentados dentro do prazo. Tá?
O grande problema que nós temos aqui, também no 574, é que se o juiz não recorrer de ofício, olha o absurdo, se o juiz não recorrer de ofício, ou seja, ele concedeu ordem de habeas corpus ou absolveu o sujeito lá por uma causa excludente de ilicitude, se no final ele não colocar recorro de ofício subam seus autos, enquanto esses autos não subirem, a sentença não transita em julgado. Enquanto não for julgado pelo tribunal, a sentença não transita em julgado. Significa dizer que o réu continua na qualidade de respondendo o processo. Tá? Então, o que tem que ser feito? A defesa vai ter que provocar o magistrado através de uma petição. Excelentíssimo doutor de direito, fulano e tal, já qualificado nos autos, vem requerer que os autos sejam remetidos à segunda instância, conforme o artigo 574, tendo em vista que não ocorreu e nem ocorrerá o trânsito em julgado da sentença. Ok? E mais, se você for fazer isso, aproveita e apresenta umas razões de recurso visando manter aquela decisão que é favorável ao seu cliente. Uma coisa sem nexo, mas é assim que vai ter que ser feito. Então, me parece que o 574 ele está revogado tacitamente, traz prejuízo estampado, né, para o réu, porque vá que o tribunal mude aquela decisão. E não me venham, sinceramente, com argumentos de que o tribunal estaria exercendo um papel de fiscalizador do magistrado. Né? Nesse caso aqui não dá, porque essa possibilidade fere todos os princípios que eu falei e prejudica o réu. Eu queria ver se, pelo menos pelo princípio da igualdade, tivesse uma vírgula, alguma coisa aqui dizendo em caso de condenação também. Mas em caso de condenação, a defesa que recorra, porque se não recorrer, transita em julgado e o réu fica apenado lá. Então, há uma desproporcionalidade muito grande, é uma demonstração de que esse 574, quando o juiz, né, absolve, concede uma ordem de habeas corpus, ele é obrigado a recorrer de ofício. E, no meu entendimento, gera um prejuízo muito grande para o réu, tá? Gera um prejuízo para ele e para a defesa técnica, como eu falei, parece que tem um litisconsorte ativo de acusação aqui, porque se junta o magistrado com o Ministério Público, porque é o que vai acontecer aqui, visando sempre condenar o réu. Tá? Então, fique atento quanto ao artigo 574, tá? Lá o princípio da voluntariedade é para as partes, é isso que a gente está falando. Agora, o recurso de ofício, ex officio, nós, alguns doutrinadores, entendemos que isso já era para ter sido retirado do nosso ordenamento jurídico. Ah, mas está valendo? Tá valendo. Está valendo. Tem eficácia porque não foi revogado expressamente. Se você tiver a sorte de conseguir encontrar desembargadores, ministros, seja lá onde for, mais garantistas, né, constitucionalistas, vão perceber que isso aqui é uma afronta ao sistema acusatório, né, ao duplo grau de jurisdição, até porque o juiz está recorrendo de ofício e não as partes. Isso é uma série de princípios que está sendo rasgado aqui por um artigo que, infelizmente, ainda continua demonstrando a força e o interesse do Código de Processo Penal, que é a repressão e mais, com o objetivo sempre de perseguir, sim, o réu. O objetivo do Código de Processo Penal, gente, se você fizer uma leitura aqui tranquila, mais apurada, com cautela, crítica, você vai ver que é um código repressivo e que visa sempre condenar o réu. Não vem com essa história de que o código é garantista, não é não. Tá? Estão tentando, fazendo algumas remendas para melhorar. Mas por que esse 574 ainda está aqui? Então, fica aqui a dica para você que está fazendo a prova, ou algum tipo de prova, ou no exame da ordem, sustentem isso. Se for na Defensoria Pública, sustentem isso. Agora, se vai fazer prova para delegado, para juiz, para promotor, esse 574 para você é a coisa mais importante da sua vida, está valendo, tá? Mas no dia a dia, no caso prático, a gente sustenta e briga para que isso aqui não ocorra. Ah, mas vai ocorrer? Provavelmente vai, tá? E se o juiz não fizer, fique atento, porque você precisa provocar ele, porque não há prazo para ele recorrer aqui. Tá? Então, fica quase que ad eterno aqui.
Enquanto isso, o réu fica com uma espada na cabeça lá, perguntando para você: e aí, como é que está a minha situação? Ah, estou aguardando o juiz. Não vai ficar esperando isso. Então, você vai ser obrigado a se manifestar, né, quando o juiz não recorrer de ofício. E se ele recorrer, também é um absurdo. Então, é um artigo prejudicial ao réu, principalmente com a nossa Constituição Federal e com o sistema acusatório, ok? Então, fica atento para essa questão do 574, que diz respeito à voluntariedade, não confunda a voluntariedade com recurso de ofício, não tem nada a ver uma coisa com outra. Voluntariedade é para as partes, Ministério Público e Defesa. Recurso de ofício aqui está estampado para o juiz. Então, não mistura, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, você pode fazer uma leitura rápida e passar por isso aqui. Então, fica aqui fundamentos para você poder construir a sua tese defensiva, as suas respostas nas provas que você for realizar, e, no caso concreto, também trabalhar para que isso aqui, né, se eu, por algum motivo você tiver que enfrentar um tribunal, que venha utilizar esses argumentos aqui, ok? Bons estudos, professor@josebrito.com.br, tá? E martinsbrito.ead, plataforma.com, você pode mandar seus e-mails, as suas perguntas, que a gente vai estar entrando em contato com vocês. Grande abraço e bons estudos.